salvação. Um dos temas que é muito importante, né? A promessa da salvação. Os três objetivos: explicar diretamente da Bíblia, né? Biblicamente, fala a respeito da obra salvífica, né? Que é a promessa da salvação. Mostrar a natureza da promessa da salvação. E o terceiro é refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a sua perseverança. Quero começar a aula de hoje com uns atos diferentes. Eu quero perguntar aos meus queridos irmãos o que os irmãos acham a respeito desta promessa. O que é que vem à mente quando vai falar sobre a obra salvífica? O que é que vem à mente quando fala sobre salvação? O que é que vem à mente quando fala essa palavra aqui, ó? Salvação. Alguém pode me dizer alguma coisa aí sobre salvação? Mana Luz? Não está se pisando para falar sobre salvação. Salvação é um dos temas principais da Bíblia, né? Que hoje, para a glória do Senhor Jesus, aqui nós se encontramos devido ao sacrifício de Jesus, né? Onde nós lemos no texto bíblico em classe, vimos que Deus amou de tal forma que enviou o seu Filho, é assim? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, né? Senhor Jesus. Então Ele nos amou e Ele deu por sacrifício, deu para que nós viéssemos ter esta salvação segundo a Bíblia. Porém, amados irmãos, se você focalizar no versículo 16, onde nós estamos lendo, você vai ver, sim, Deus, Ele ama o mundo. Ele não quer dizer que Ele ama, lógico que Ele ama a sua criação, né? As florestas, o mar, os peixes, mas Ele está se referindo às pessoas, o mundo, essas pessoas. Mas é que nós viemos meditar aqui, ó, para que não viesse morrer, mas que viesse ter a vida eterna. Ele não veio para julgar, mas para dar a salvação, a vida eterna. Olha só aqui, ó. Eu quero que você comente isso aqui, ó. Para todo aquele que nele crê. Então, meu amado, não é para todos, é somente para aqueles que crê no sacrifício. Hoje nós vamos falar sobre o sacrifício, viu? Sacrifício de Jesus na cruz. Então a cruz, quando eu falo de cruz, para mim, muitas pessoas não gostam de falar sobre cruz, né? Porém, amados irmãos, a cruz, ela representa a vitória. Cristo não está aqui na cruz. Cristo, ele venceu, porque ele morreu aqui na cruz, morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, assim como diz a palavra de Deus, que ele ressuscitaria. Então, cruz é sinônimo de vitória. Vitória. Cristo, ele vence a morte através do poder divino de Deus. Ele ressuscita e ele faz uma obra salvífica, né? A respeito de salvação. Note, meu amado irmão, que o amor de Deus é tão grande
que ele enviou, ele deu, né? A Bíblia vai dizer, ele deu o seu Filho Jesus, seu Filho unigênito, quer dizer, o único Filho. Então, a salvação é um tema mais importante aqui onde nós vamos ver na Bíblia, porque é a principal promessa de Deus para toda a humanidade. Então a doutrina, o ensinamento da Bíblia, segundo a palavra de Deus a respeito da salvação, é levar o conhecimento do grande amor de Deus para com todos, né? Então, meus queridos, nós vamos ver exatamente no capítulo 3, no versículo 16, do grande amor de Deus e desta obra de salvação. Então, a promessa, vamos ver a promessa da salvação, a natureza e perseverança. Nos 3 pontos, vai falar sobre salvação, vamos ver a natureza e vamos ver a perseverança na salvação. E o grande perigo, meu amado irmão, no tópico 3, nós vamos ver o perigo da apostasia. Deus ele faz me lembrar, meu amado irmão, agora, sempre quando eu estou ministrando, sempre quando eu estou falando, eu digo assim, o que a palavra ela tem nos ensinado, que no começo é bom demais, mas eu quero ver, meu amado, do meio e para o fim. Então todos começam, muito bom começar, no começo tudo é bom, maravilha. Eu me lembro do apóstolo João lá em Apocalipse, ele comendo um livrinho, na boca era doce como mel, mas quando chegou no terceiro, chegou no estômago, amargava. Então você nota que as pessoas no começo, né? Então nós falamos do primeiro amor, é uma alegria imensa, quer estar no estudo, não quer faltar a escola bíblica, não quer faltar oração, não quer faltar nenhum culto, pode ser qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento. Na quinta-feira o culto campal não perde, todos os cultos ele está presente, mas quando vem a dificuldade, quando vem as lutas, quando vem quando ele se acomoda, a pessoa se acomoda, aí muitos param, muitos desistem. Mas eu vejo no nosso ministério pessoas que passaram pelo começo, já estão no meio da caminhada, aguardando a volta de Cristo, para nós regozijarmos aqui no fim da nossa trajetória aqui na Terra. Então, aqui na introdução da nossa revista, vamos ver que a principal promessa de Deus é a salvação. Já falamos de promessas. Promessa para Israel, promessa para a igreja, que são várias promessas. Tem promessas condicionais e incondicionais, que precisa e não precisa do homem, mas que nos chama agora a atenção esta obra salvífica do nosso Salvador Jesus Cristo, feito por ele, né? A Bíblia vai dizer que ele se torna carne, habita entre os homens e faz este ato sublime. Duas coisas importantes que nós conseguimos ver: que Cristo veio deixar a palavra e morrer na cruz, sacrifício, né? Para nós obtermos a salvação, aqueles que nele creem. Então vamos aqui para o nosso primeiro tópico, que vai falar sobre a promessa da salvação. Promessa da salvação, uma maravilha, né? Uma maravilha da salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem do Antigo Testamento, que era uma forma simbólica, onde aqui no Novo Testamento está se referindo da serpente de bronze, que era levantada, que aqueles que saíam do arraial, aqueles que saíam para fora, era picado pela cobra e tinha que chegar e olhar
para a serpente para poder receber a cura. Aqui é da mesma maneira, ó. E aqueles que eram picados, aqueles que eram atingidos, eles corriam para ver, para quê? Para ser removida aquela maldição sobre ele. Assim é semelhante a Cristo. Foi citado no Novo Testamento, que é a respeito de Cristo, de uma forma simbólica, onde a qual, meu amado irmão, comparando estes mesmos fatos, que Cristo agora, ele removeria toda a maldição do homem, né? Porque a Bíblia diz assim, ó, porque por um homem entrou o pecado e a morte passou a reinar. Mas também por um homem, Jesus Cristo, ele veio trazer o quê? A redenção, a salvação. Ele veio trazer a vida, onde o homem estava distante, mas agora ele se aproxima de Deus através de Jesus Cristo. É no sacrifício de Jesus, lá na cruz do Calvário, que ele nos proporciona uma redenção para a nossa alma que carece de Deus. Através de quê? Do grande amor de Deus. Revelado na Bíblia, revelado na Santa Escritura. De certo, em João 3,16. Essa preciosa promessa traz duas realidades. Quais são essas duas? Primeiro, a de que quem crê, ele não será condenado. Porém, a segunda é, meu amado, que aquele que não crê já está condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que nele creem. Então a Bíblia, ela deixa bem claro que aquele que crê, esse sim receberá a salvação. Porém, quem não crê já está condenado distante de Deus. Então a Bíblia traz confirmação que é preciso crer, é preciso acreditar, é preciso ter fé, é preciso, meu amado irmão, que o sacrifício de Cristo não foi em vão. As pessoas hoje querem viver de qualquer forma, de qualquer maneira, porém tem restrições mediante a palavra de Deus. Se nós cremos na Bíblia, no Senhor Jesus Cristo, se cremos na palavra, é preciso nós seguirmos a palavra de Deus no caminho que ela tem nos orientado, ela tem nos levado, e é preciso, meu amado, nós andar segundo a palavra de Deus. Então não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. O que vai adiantar o sacrifício de Cristo se eu vivo da mesma maneira? Se eu vivo no pecado? Se ele veio arrancar a maldição de nós, que era o pecado que estava impregnado no homem. Antes de Cristo, meu amado irmão, o homem estava perdido, estava na escuridão. Porém, quando Cristo veio, retirou a maldição do homem. Então, a promessa é maravilhosa, viu? Aqui no primeiro ponto. A promessa é para aqueles que creem. E aquele que não crê não faz parte da família de Jesus. Ponto 2. A obra. A obra da salvação. O Evangelho de João mostra que a obra da salvação é providência de Deus. Para quê? Para salvar, viu? Salvar o homem da condenação. Veja, meu amado, que o homem estava condenado. Mas, através da obra redentora de Cristo, nós obtemos a salvação. Sendo, meu amado, que é uma palavra, essa palavra grega sotéria, que é a salvação, ela tem um sentido de quê? De livramento. Livramento de perigo, de ameaça, livramento de prisão. Assim a Bíblia, ela traz essa ilusão, essa comparação de
livramento. Note que aqui tem a referência bíblica. Aqui nós vemos o sentido de quê? De livramento do perigo, de ameaça e de prisão. Aqui são passagens bíblicas. Aqui outra passagem bíblica também, livramento do dilúvio. O que quer dizer isso, meu amado irmão? É para nós comparar que nós estávamos no perigo, uma ameaça, indo para a morte, indo para a escuridão, mas Cristo veio e trouxe a luz onde tinha treva. Então, aquela ameaça, aquela que estava designada à morte, agora é rompido, é quebrado, e nós obtemos o quê? A salvação. Salvação em Cristo Jesus. Então a revista traz comparação mediante a Bíblia. História bíblica de pessoas que necessitavam da mão de Deus, da proteção de Deus. Então Deus, ele traz o livramento para aqueles que estavam em perigo. Assim Jesus, ele traz o livramento. E ele, através deste livramento, você vai ver que no ponto 2, que ele vai libertar aqueles que estão sobre a escravidão, aquele que está sobre o pecado, da condenação. Então, mediante a Cristo, nós fomos libertos da escravidão. Mediante a Cristo, o Senhor nos libertou do pecado. Mediante a Cristo, na cruz do Calvário, o Senhor nos livrou da condenação eterna. Cristo Jesus, ele veio salvar, não condenar o mundo, mas salvar aqueles que estavam perdidos. Ponto 3, o Salvador. Ponto 3. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus. Com preço de quê? Pagou um preço precioso, né? Com seu sangue. E nos livrou do pecado. Jesus é o nosso Salvador. Aí tem a expressão do termo grego, soter, que é Salvador, libertador, preservador e conservador. Então Cristo é tudo isso, aí a referência bíblica. Lucas 2,11, João 4,42, Atos 5,31, 2 Pedro 1,11. Então, amado, nós vamos ver que Cristo, ele é o nosso Salvador, Cristo é o nosso libertador, Cristo, ele é o preservador, Cristo, ele é o conservador. Assim, meu amado, o Evangelho de João, ele nos revela que todo ser humano, ele foi corrompido pelo pecado. Por isso, precisa de quem? Do Salvador, que é Jesus Cristo, e ele garante a salvação. Então, a promessa da salvação é dada por Cristo. E o que é? É a vida eterna. Para quem? Para aqueles que se arrependem, primeiramente, se arrependem, aqueles que se arrependem e se voltam para viver em obediência segundo a palavra de Jesus, mediante, meu amado irmão, as Santas Escrituras. E ele vai aqui, ó. E ele, quem se arrepende, permanece em Jesus, jamais morrerá eternamente, mas viverá eternamente. Resumo, sinopse. A salvação é um precioso presente de Deus para todos aqueles que nele creem. Então a salvação é um precioso presente de Deus. Mas é preciso o quê? Crer. Assim como diz na palavra, crer.
quando a gente crê e vive em obediência, nós obteremos a salvação. Então, aqui, meu amado irmão, nós estamos vendo que as promessas da salvação mediante Jesus Cristo. Vamos para o ponto 2. O ponto 2, a natureza. Promessa da salvação. Podemos compreender a natureza, a promessa da salvação, estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Quais são os aspectos salvíficos desta obra da salvação? Primeiro, justificação. Segundo, regeneração. Terceiro, santificação. Então são três aspectos que falam a respeito da obra da salvação. Três coisas que acontecem na vida do crente, né? Nós somos justificados, nós somos regenerados e nós somos santificados. Primeiro, justificação. Justificação é para aqueles que é alcançado por onde? Pelo Evangelho de Jesus Cristo. E aqueles que creem no Filho de Deus, com todo o seu coração, é declarado justo. Está aqui, eu marquei na minha revista. Aqueles que obtêm a justificação de Deus, é preciso o quê? É preciso crer na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus. Crer no Filho de Deus. Ele é declarado justo. Então, a culpa e a punição, meu amado irmão, Cristo, ele não se lembra mais. Porque nós viemos a Cristo, nós confessamos o nome do Senhor. Então, aquilo que nos contaminava foi tirado de nós. Aquilo que tinha treva em nós, escuridão, aquilo que pregnava em nós, foi arrancado. Arrancado nosso pecado e jogado no lago do esquecimento. Então, nós alcançamos justificação pelo ato de crer, pelo ato de obedecer. Aí, no ponto 2, regeneração. Como é que uma pessoa é regenerada? Alguém sabe dizer quando a pessoa é regenerada? Primeiro passo, eu fui justificado, porque eu criei na palavra, no Evangelho de Jesus, e eu creio completamente no Salvador Jesus Cristo. Então, eu fui justificado. Mas quando eu sou regenerado, é preciso o quê? É preciso eu nascer de novo. Então, meu amado, eu preciso deixar as velhas práticas, aquilo que eu fazia. Eu tenho que deixar tudo que contamina, tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, é preciso eu nascer de novo. Teve uma questão, né, com Nicodemos. Nicodemos chega até Jesus. Aí Jesus instruiu ele que tinha que nascer de novo. E ele não entendeu. Ele disse: será possível um homem já velho entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Ele não compreendeu. E Jesus, ele não discutiu muito com Nicodemos, não. E Jesus falou: se tu não crer, nem naquilo que eu estou falando aqui, você crê, vale no espiritual. Você está crendo nem no físico, vale no espiritual. Então, meu amado irmão, esse novo nascimento da água e do Espírito, meu querido, é mediante a obra de Cristo. Mediante este novo nascimento, eu creio que a nossa identidade, ela é renovada por Deus, porque nós nascemos de novo.
E quando nós nascemos de novo, este processo é um processo de transformação que ela não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Muitas vezes tem pessoas que confessam o nome do Senhor Jesus, vem todo errado, vem de todo jeito, mas as pessoas não entendem que a verdadeira mudança tem que vir de fora, ou melhor, de dentro do coração. Aí tem pessoas que ainda continuam com as vestes, ainda continuam falando com as coisas, mas é durante a trajetória. Nós vamos ver aqui, no próximo ponto, que é a santificação. Tem dois tipos de posicionamento do crente. É o imediato e o progressivo. O imediato é uma maneira liberta de tudo que contamina é liberto. Mas tem pessoas que não conseguem ainda se libertar de vestes, né? As vestes não salvam, né? Mas contribuem para a salvação. As pessoas vão vestir decentemente. Tem pessoas que ela faz escândalo através das suas vestes, né? Mas a obra de santificação, que é agora o próximo ponto, vamos ver. Sendo que a regeneração é um novo nascimento. É quando surge o quê? A santificação. Primeiro, vamos voltar. Ele foi justificado porque ele creu. Primeiro. Segundo, ele foi regenerado quando ele nasceu de novo. E o ponto 3, então ele obteve a santificação mediante, meu amado irmão, mediante a regeneração, são santificados mediante Deus, mediante a regeneração. Ele decidiu nascer de novo, então ele foi santificado. Por isso que eu falei, tem pessoas que é imediato, ele tem um posicionamento imediato, ele é justificado. Essa regeneração obtém no momento que ele confessa o nome do Senhor Jesus, mas também você vai ver logo à frente. No segundo lugar, as pessoas são justificadas de maneira progressiva por meio de um relacionamento com Cristo. Esse processo ocorre durante a sua vida aqui na terra, mediante a sua obediência a Deus, até o grande dia, no dia do arrebatamento, onde é uma das promessas que irão se cumprir. Mas voltando novamente, só para sinalizar a respeito do crente, processo do crente. Vou até anotar aqui para nós não esquecer. Justificado. Justificado. Regenerado. E santificado. Primeiro, justificado. Segundo, regenerado. Terceiro, santificado. Primeiro, justificado quando ele creu na palavra. Ele foi regenerado quando ele decidiu nascer de novo. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma nova criatura no Senhor. Então, ele nasceu de novo. E terceiro, ele é santificado. Mas ele não quer dizer que ele é santo igual a Deus, não. Nós somos justificados. Nossos erros que nós cometemos hoje, nós temos um advogado, Jesus, que ele está nos santificando. Mas chegará um dia sim que nós seremos igual ao nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós vamos ser santo como Ele
Mas enquanto nós estivermos na terra, nós somos pecadores. Vamos errar, vamos falhar, mas nós somos justificados, porque é algo que ainda está no homem, né? Ainda está na mulher. Algo terreno. Nós nascemos aqui na terra, nós obtemos o pecado de Adão, nós estávamos no erro, no pecado, mas através de Cristo nós recebemos sim a santificação, e através da santificação hoje nós somos, durante a nossa caminhada, nós temos um advogado que é Jesus Cristo, que através do nosso erro, o nosso erro hoje não traz mais a condenação. Antes sim, antes de eu confessar o nome de Cristo, trazia a condenação, o meu erro. Mas hoje não, hoje eu vou errar, vou pecar, mas nós somos justificados em Cristo Jesus. Ponto 3 e último. Eu estava aqui falando, meu amado irmão, nesse ponto aqui você vai ver que tem pessoas que eles abandonam. Isso se chama apostasia. Ele abandona a fé. Isso vai trazer para ele, meu amado, um grande problema. Qual é o grande problema? Ele não vai ter essa salvação que nós estamos falando, porque ele deixou de viver a palavra de Deus. Mas vamos lá. Ponto 3 e último, né? Promessas e perseverança na salvação. Promessa, perseverança na salvação. Primeiro ponto, a base. Quem é a base da promessa da salvação? Quem é a base? É Jesus Cristo. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor Jesus, ele é o centro da promessa da salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram. Fizeram o quê? Se arrependeram e creram no Salvador Jesus Cristo. Logo a igreja, o povo de Deus, é constituído de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Então, tem uma conexão, são ligadas a Jesus Cristo, constituído, unidas ao Senhor Jesus. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo. Então, isso só é possível por causa da obra consumadora no Calvário. Finalizando este ponto, mas lembrando que foi dito no princípio, né? Só houve a salvação mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então surgiu esta salvação, este chamado para a salvação através. Então, memorize que vai cair na atividade. Quem é a base? É fácil essa pergunta. Quem é a base da obra da salvação? É Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto. Segundo ponto, é onde eu queria chegar e explicar aos irmãos. Quando eu estava estudando este ponto aqui, eu confesso ao Senhor que eu não estava compreendendo. Eu preciso ler umas 3, 4 vezes para entender. Às vezes eu não entendo não, viu? E primeiro, preciso ler umas 2, 3, 4, às vezes 5. Os irmãos estão lendo para ler uma vez? Vamos lá, que é apostasia. O que é apostasia? Alguém sabe dizer o que é apostasia? Abandono da
fé. Apostasia geral é abandono da fé. Aquele que abandonou, aquele que deixou. Então, essas pessoas são desviadas, aqueles que se afastaram do caminho da verdade, aqueles que decidiram retroceder. Aí a Bíblia ela declara ao dizer que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é digno. Então, se nós já deixamos, se Cristo, né? Já nos resgatou, o Senhor já nos lavou, nós estamos conhecendo através do Espírito de Deus o caminho da verdade. Por que voltar? Por que retroceder? Por que voltar para o mundo? Do mundo nós já saímos, nós somos conhecedores do que tem lá no mundo. Então, não é aceitável nós retroceder. Se nós retroceder, nós vamos perder aquilo que Cristo tem preparado. É importante lembrar que Cristo, ele foi preparado, já está preparado. A minha casa, a tua casa, a tua morada, a minha morada, já está preparada. E a promessa, ela se cumprirá, que é a promessa que Cristo fez, que um dia ele retornaria. Muitos, né? Então, mas tem outros dois tipos de apostasia. Vou perguntar aos irmãos: o que é uma apostasia doutrinária? Uma apostasia doutrinária. E a outra é: o que é apostasia moral? A resposta está na revista. E eu vou dizer para os irmãos: o que é uma apostasia doutrinária? O que é? É rejeitar. Exatamente. É rejeitar os ensinamentos mediante a palavra de Deus. É desacreditar no conhecimento. Como eu estou dizendo, o que está escrito na palavra, no ensinamento. É rejeitar a doutrina bíblica, os ensinamentos. E como é que a pessoa faz isso? É Deus falando mediante a Bíblia e a pessoa fazendo ao contrário o que a palavra está dizendo. A Bíblia está dizendo: ame o seu irmão. As pessoas estão odiando o irmão. Vive em santidade, sem a qual não verá Deus. As pessoas estão fazendo ao contrário, vivendo no pecado, vivendo no erro. Pessoas estão fazendo o contrário do que está escrito na palavra. Então, a apostasia doutrinária é quando a pessoa rejeita, desacredita nos ensinamentos de Deus. E a apostasia moral é quando a pessoa retorna à escravidão do pecado. Então, ela retornou onde Cristo já tinha tirado. Ela que quis voltar, retroceder para o mundo. Ela, não, vou voltar ali, vou fazer. Sempre normal do irmão que já vi pessoas, obreiros, pregando, falando a respeito disso. Fala do pecado, apontando os efeitos do outro, aqueles que estavam no mundão. De repente, aquele que estava pregando, ele está no mundo junto com ele. Então, ele agora, ele está vivendo a apostasia moral. Ele voltou para ser escravo do inimigo, né? Ele retornou para o mundo do pecado. Então, meus amados irmãos, isto é apostasia moral. E a apostasia geral é aquele que abandona a fé, vai cair na atividade. Essas três apostasias: a geral, que é o abandono da fé; a apostasia moral, que é retornar para ser escravo do inimigo; e a apostasia doutrinária, que é aquele que não acredita mais na palavra de Deus. Aí você vai ver algumas referências bíblicas, né?
em Atos, 1 Timóteo, Hebreus. Você lê em casa a respeito de apostasia. Terceiro ponto e último, que é a promessa e a segurança da salvação. Vou ler aqui para os irmãos. A promessa da salvação também nos traz consoladora certeza. Aquela que mesmo que o apóstolo Paulo escreveu. Qual foi? Foi essa aqui, ó. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejado partir para a glória, a Cristo. Porém, meu amado, ele tinha que fazer algumas coisas aqui na terra, né? Porque Cristo ainda é muito melhor. Filipenses 1 e 23. Ele falava que desejava ir, porque lá era muito melhor, mas ele queria exercer o seu chamado que Deus, nós já falamos aqui, algumas aulas anteriores, falando a respeito de chamado. E este apóstolo, ele amava cuidar do povo, e ensinar, e instruir. Então, meu querido, ele disse assim, ó: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejado partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. No ensino bíblico do Novo Testamento afirma o quê? Que aqueles que passam pela morte, o salvo já está mediado com Cristo. Então, é uma certeza que aqueles que servem a Jesus, aqueles que estão adorando a Cristo, e quando ele parte dessa, não é o fim. Para muitos né? Tem pessoas que eles se matam, né? Achando que aquele sofrimento que eles estão passando vamos aliviar. Porém, amado, só tem salvação mediante Jesus Cristo, mediante o que a palavra nos ensina. E quando uma pessoa, como crente, como salvo, né? Um cristão que cumpre a palavra, que vive em obediência, que vive em santificação, quando aqui eles morrem aqui, eles vão para a glória, né? Me lembro agora de duas referências a respeito daqueles que morrem em Cristo. Primeiro, é a parábola do rico e do Lázaro. Lázaro, ele vivia obediência a Deus, e quando ele morre, ele é levado pelos anjos. Cristo contando essa parábola, viu? Ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o paraíso, né? No lugar de descanso. E outra referência é o ladrão que estava